Estamos na campanha de 28 dias de oração pela santificação. Corpo, alma e espírito. 1 aos Tessalonicenses 5:23. E o Deus de paz vos santifique em tudo. Corpo, alma e espírito, para que vos encontre irrepreensível na sua vinda. Todos os dias ao meio-dia, junte-se a nós em oração. Shalom, meus irmãos. Glória a Deus. Estamos aqui na torre, continuamos com a nossa perseverança. Espero que também você esteja perseverante, não desistindo, não olhando para as adversidades, mas firme e constante com o nosso Deus. Porque, irmão, a constância na oração, você está dizendo para Deus que você está firme e constante com Ele. Porque a oração nada mais é do que você parar e sentar e falar com Deus. Isso aí é oração. Então Deus, né, Ele tem coisas magníficas e extraordinárias para esse tipo de pessoas. Aqui Daniel, capítulo 6. Vamos ler o relato dele. Leiamos. Leiamos, irmãos. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel sobrepujou a estes presidentes e príncipes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo para todo o reino. Então os presidentes e os príncipes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a acharmos contra ele na lei do seu Deus. Então, aqui a gente dá para observar que Daniel, né, ele foi escolhido como o mais excelente para governar, né? Veja que aquele homem, o Dario, ele dividiu o país em 120 províncias e separou 120 pessoas para governá-la. Então, ou seja, ele colocou uma pessoa para cada província. Mas quando ele observou a qualidade, né, de Daniel, ele pensou em fazer ele, né, a autoridade, a mais alta de todo o reino. Ou seja, Daniel, quando estava ali, executando aquilo que Deus tinha entregado para ele, ele fez com tanta excelência que o próprio governador lá, o ímpio lá, quis colocar ele como geral. E é isso que a gente está nesse 23º dia, na reta final, recebendo do Senhor, que nós temos que fazer parte dessa elite, né? Separada e designada para ser o representante do desejo do Senhor naquela batalha terrena. Quando Daniel, né, entrava 3 vezes ao dia, a gente vai ver que no final eles vão achar ruim, procuraram tudo contra Daniel e não encontraram. E só encontraram acerca da religião dele. Eles disseram: a gente não acha nada com ele, ele é honesto, ele é fiel. A gente vai ter que agora fazer alguma coisa que tenha a ver com a religião dele, já que ele vai 3 vezes ao dia. Nós vamos falar com o rei para criar um decreto para ver se ele para de falar com esse Deus dele. E é isso que Deus está nesse último tempo, nessa última hora, nessa igreja da última hora, irmãos, procurando essas pessoas que estão habilitadas e designadas para representar o desejo do Senhor nessa batalha terrena última. Daniel, ele tinha um espírito excelente. Por quê? Daniel não se corrompia, Daniel era fiel, Daniel tanto era honesto com Deus como com aquele que ele trabalhava. Por quê? Porque ele tinha que demonstrar um caráter ilibado, um caráter honesto, puro. E para aqueles homens dizer, como está escrito aqui, ó, no 6:5. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser que seja alguma coisa que tenha a ver com a religião dele. Então todos foram falar com o rei e disseram, né, que ele ia 3 vezes ao dia e tal. Você conhece a história.
O que Deus mostra nessa manhã, irmão, nesse meio-dia profético, final da manhã, início da tarde, meio-dia, é que nós precisamos estar no lugar, né, aonde Deus vai entrar em batalha em favor da gente. Veja que eles procuraram tudo em Daniel e não acharam. Eles só acharam motivo na religião dele, ou seja, Deus estava colocando aquele povo tudo para ir de encontro com Deus. Daniel fazendo as coisas honestas, orando 3 vezes ao dia, aquele povo criaram um decreto contra Daniel? Não, contra Deus. E tudo, irmão, que a gente fizer e que as pessoas for levantadas pelo inimigo para nos atacar, pensando que vai atacar nossa religião, ela não está atacando nós, ela está atacando o próprio Deus, certo? Aquele povo jamais pensaram que, jogando esse decreto contra a religião de Daniel, para o prender, porque eles sabiam, irmãos, porque sabiam que Daniel, ele jamais, por nenhum decreto, ele ia negar Deus. E nós não estamos num tempo diferente, meu irmão. Nós estamos num tempo onde o anticristo está se levantando, se erguendo, e ele vai promover várias, não é só uma. Aqui eles promoveram um decreto, uma situação, para que Daniel se levantasse contra Deus. Ou seja, eles queriam que Daniel parasse essa oração dele. Mas Daniel continuava, chegava no quarto, abria a janelinha dele e orava. E eles ficaram indignados porque eles não obedeciam, Daniel não obedecia a ordem de homem nenhum, ele continuava fazendo aquilo que ele sempre fez. E Deus nos ensina nessa hora que a mesma coisa tem que acontecer comigo e com você. Nós temos que exatamente fazer tudo que Deus, né, nos deu para fazer, de acordo com a palavra, sem mais nem menos. Por quê, pastora? Porque nós estaremos com o Senhor. Ele vai se aplacar a nosso favor, ele vai entrar em combate a nosso favor e vai vencer. Por quê? Porque Deus, né, quer que nós trabalhemos sempre numa perspectiva que as pessoas que têm raiva da luz, têm raiva do Evangelho, se levanta exatamente dessa forma. Por quê? Porque dessa forma nós nunca seremos atingidos. Nunca. Se toda pessoa que se levantar contra mim, se levantar contra o amor que eu tenho a Deus, a dedicação que eu tenho a Deus, a destreza e a delicadeza e a excelência que eu tiver para fazer algo para Deus, e alguém se levanta contra essa minha excelência, contra essa minha virtude de perseverança, contra essa proposta de estar sempre com Deus, qualquer pessoa que se levantar contra mim nessas perspectivas, elas vão se atar com Deus diretamente. Foi o que aconteceu com Daniel. Eles procuraram no corpo de Daniel, na conduta de Daniel, na postura de Daniel. Eles cavaram toda a vida de Daniel, procurando algo que pudesse levar até o rei para condenar Daniel, mas não encontraram, irmão. E eles disseram, o jeito que tem é a gente fazer alguma coisa contra essa crença dele aí, para ver se ele para de estar nessa janela toda vez, 3 vezes orando. E foi a pior escolha que aqueles homens fizeram. Por quê? Porque eles entraram diretamente com Deus. Por quê, pastora? A senhora está dizendo isso? Porque você continuar lendo esse capítulo 6 todo, que é o dever de casa, depois dessa oração, você leia, você que está me escutando, você abra sua Bíblia e leia o capítulo 6. Daniel continuou fazendo as mesmas coisas. Por quê? Porque essa batalha que foi gerada, essa batalha que foi criada contra a integridade, contra a santidade de Daniel, não era com Daniel o problema, era com o próprio Deus. Eles criaram um decreto aonde iam abrir uma cova e encher de leões dentro e jogar Daniel dentro para ser triturado pelos demônios, que iam usar os leões. E também o instinto dos leões, que é faminto e come carne viva.
Caindo um ali dentro, não ia escapulir, né? Que a prova é que como a batalha foi diretamente com Deus, Deus deu a ordem para os leões não fazer nada com Daniel. Pense você entrar numa cova, né? Numa caverna, num buraco, aonde está muitos leões, tinham em média 6 a 10 leões ali. Passar uma noite dentro de uma caverna, de uma cova, com mais de 6 leões famintos, leões que são felinos, que são o mais forte da selva, e não acontecer nada, né? Eles ficaram, o rei não conseguiu dormir, você vai ler esse capítulo, e quando foi de manhã, a primeira coisa que o rei foi correndo para onde estava a cova dos leões, a porta, né, da caverna onde eles jogaram Daniel, para perguntar se Daniel estava vivo. E Daniel saiu ali intacto, perfeito, sem nenhum arranhão. Mas, em contrapartida, aqueles homens que acusaram Daniel, quando eles chegaram perto da entrada da boca da caverna, já foram triturados vivos pelos os leões. Por quê? Porque os leões estavam ali, né, em obediência a Deus. Quando Daniel saiu protegido por Deus, os leões voltaram ao seu estado normal, que é ser felino, ser o mais forte e valente da selva, e comer aqueles homens inteiros. O que Deus mostra para nós nessa hora, irmão? Deus quer que eu e você, nós desenvolvemos de uma maneira sobrenatural o nosso caráter, a nossa conduta, a nossa postura diante dele, de uma maneira tão grande, que mesmo que qualquer pessoa, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, o seu discípulo, pastor, a sua igreja, o seu vizinho, o seu parente, seja quem for ele, quaisquer, procurar algo que venha trazer na tua vida uma dificuldade espiritual e não achar. E eles pensarem, só tem um jeito, vamos fazer pela crença mesmo, vamos achar que ele é muito religioso, que ele é muito orgulhoso, que ele é muito isso e muito aquilo. Por quê? Deus está procurando essa igreja nesses últimos dias, irmão. Uma igreja, né, que se apresente, que seja designada, que seja separada, que seja preparada, que seja excelente para representar o desejo do Senhor nesta batalha na terra. Você como igreja, você está preparado para designar e representar o desejo do Senhor na batalha na tua casa? Na batalha onde você trabalha? Deus pode escolher você ou eu, Deus pode nos escolher e nos separar para representar esse desejo, irmão. Porque Daniel, ele foi escolhido porque ele tinha essa prerrogativa. Procuraram, veja bem o 5. Então eles disseram uns aos outros, nunca encontraremos motivo para acusar Daniel. Será que as pessoas que trabalham com você e comigo, será que as pessoas que estudam com você, será que a sua esposa, será que o seu marido, será que os seus filhos, nossos filhos, será que alguém da nossa casa vai ter alguém que vai dizer essa fala? Então, nós nunca encontraremos motivo contra ele ou contra ela para o acusar. Será que Deus tem essa escolha, irmão? Então, hoje, nesse dia 23, né, um dia profético e um dia de reflexão e de arrependimento, né? A começar da minha vida, eu também me arrependo, apresento a minha vida diante do Senhor para que Deus possa contar, né, com essa separação com a minha vida. Se Deus fizer uma pesquisa na minha casa, se Deus fizer uma pesquisa, se Deus puder transformar um anjo em um homem de carne e osso, porque Deus, ele tem esse poder e o anjo também toma forma humana, e chegar na minha casa, né, e perguntar para meus filhos, perguntar para meu esposo, perguntar para minha filha, meus parentes, eu tenho algum motivo
que eu possa condenar a Roméria para ela não executar uma obra excelente para mim? Será que eu teria algum motivo? E essa pergunta vale para você também. Será que o anjo chegando na sua casa, né, no seu ambiente de trabalho, será que ele vai poder dizer isso? Então fica essa pergunta para nós. Calcule, pense, declare, ore, peça para Deus, né, que Deus venha lhe perdoar, que eu também vou pedir para Deus, irmão. Você vê como é necessário a gente parar, dar essa parada nesse plantão de meio-dia para orarmos, para pedirmos a Deus, né, essas revelações, para que quando Ele vier, nós nos encontremos irrepreensíveis, irmão. Por quê? Porque Deus, irmão, Ele quer, né, a vontade de Deus é quando Ele enviar os anjos para buscar os escolhidos na terra, todos subam, irmão. Essa seria a vontade do Senhor para as nossas vidas. Então é necessário que a gente santifique as nossas vidas em tudo, nos encontre inteiro. E esse momento de 28 dias de fevereiro, com esse tema, né? E o Deus de paz vos santifique em tudo, em corpo, alma e espírito, seja, né, irrepreensível na vinda dele. Ou seja, Deus quer que nós estejamos irrepreensíveis. E é necessário que a gente esteja, irmão. Para quê? Para que a gente possa encontrá-lo no dia da sua vinda. Então deixa essa reflexão para você, que Deus possa tocar no seu coração, que Deus possa visitar a sua casa. Oremos. Pai, nós estamos aqui na tua presença, querendo te louvar, querendo te agradecer, pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados e pedir, Pai, que nós reconhecemos que seria difícil mesmo se o Senhor mandasse um anjo para vir fazer, meu Deus, uma pesquisa na minha casa, no meu ambiente de trabalho, no meu ambiente de faculdade, no meus relacionamentos com meus filhos, com meu marido, com meus parentes. Seria muito difícil, meu Deus, o anjo voltar com esse relatório, que nunca ia encontrar motivo para me acusar. E também eu oro por esse irmão que está comigo. Então, Senhor, nós reconhecemos a nossa pequenez, nós reconhecemos a nossa fraqueza e nós reconhecemos que diante de Ti, só Tu podes santificar nossas almas a esse ponto, a trazer-nos, meu Deus, uma pessoa ímpia dizer isso a nosso favor. Então vem nos santificar, Pai. Vem nos purificar, vem nos ajudar, vem nos fortalecer. Venha derramar da Tua vitória sobre o Teu povo, Pai. Eu abençoo a tua vida, meu irmão, abençoo a tua casa, eu abençoo a tua família. Shalom, shalom.